Fala galera, eu sou Israel Saba. Há 2 semanas atrás eu mandei pra vocês um vídeo de eu desmontando esse carrinho, né? Contando mais ou menos o que eu pretendo fazer. Hoje eu vou fazer a segunda parte dele, também uma coisa um pouco mais simples e tal. Esse projeto vai demorar um pouco porque tô fazendo algumas outras coisas e tô tendo pouco tempo pra trabalhar com isso. Geralmente trabalho de domingo como um hobby. Mas hoje eu vou cortar a plaquinha e vou testar essa solenoide e o motorzinho elétrico dele. Vamos ver como que vai ficar. Bom, aqui vou cortar já os fios do motor e da solenoide. Vou deixar um pedacinho aqui, porque se eu ainda quiser mais pra frente juntar novamente, eu posso. Mas a ideia é não fazer isso. Bom, aqui já pra gente perceber que tem dois diodos. Esses diodos são do 1N5401. Se você pegar o datasheet deles na internet, é muito fácil só procurar por esse número. Você vai encontrar que eles, cada um, tira 1,2 da voltagem. Então, eu não me lembro agora qual que é a voltagem da bateria, mas se não me engano era 4,6, alguma coisa assim, né? Então, tirando 2,4, sobra 2,2 volts. É estranho, mas a gente já fica esperto em relação à voltagem também, né? Então, vou cortar só a saída para a placa, que eu pretendo manter ele. Acho que na verdade ele, que tá vendo aqui, ó, ele tá aqui em série, né? Mas antes de completar a série dele, tem um terminal que vem aqui para a placa. Então, talvez uma das em alguma parte ele seja apenas 4,6 menos 1,2, né? No caso 3,4. Tchau. Aqui o negativo. Aqui a anteninha, não vou cortar, mas eu vou tirar ela. Por aqui, pronto. Maravilha. Estamos sem plaquinha. Bom, agora eu vou descascar os fios. Agora para testar a solenoide e o motor, eu estou usando uma fonte de 5 volts, 1 ampere só. Eu acho que para fins de teste não vai ser problema. E também eu sei que vai ser diferente da tensão dele comum, mas para pequenos testes não é problema usar uma tensão um pouco diferente. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou começar usando uma tensão mais baixa por precaução. Tá, e eu tenho aqui uma adaptação que eu faço usando essa fonte para poder conectar ao sistema do carrinho. Essa fonte, depois, quem quiser eu posso passar o fabricante, o fornecedor, ela é muito boa, eu uso há muito tempo, ela não tem problema de curto, ela tem uma proteção e é aquele tipo de proteção que você pode fazer o curto, que é assim que acabar, ela fecha, né, como se fosse um digitorzinho que ele fecha, que na hora que você acabar o curto ela volta a funcionar. Bom, tá aqui conectado, espero que esteja bem conectado.
Vamos começar com a voltagem menor, né? Para poder ter um pouco mais de tranquilidade. Vou levantar ele aqui. Nadinha. Tentar a voltagem um pouquinho maior. Não tem nada. Bom, não estava dando certo, então vamos ver quem é que está com problema. Essa parte aqui é bem comum, tá? Nesses desenvolvimentos, que é descobrir o que está errado. Tem muito tempo que eu não uso essa fonte também. Falei muito bem dela, mas vamos ver. Pode ser que ela esteja ou com algum problema ou com mau contato. Vamos ver se ela está chegando 5 volts aqui certinho. O multímetro está acusando 5 volts. Vamos ver se aqui vocês conseguem ver. Tá vendo aí? 5 volts certinho. Vamos ver. Bom, só espero que esse motorzinho não esteja queimado. Pode ser aqui, ó, no diodo. Vamos ver se o diodo está no sentido certo, ó. Aqui, pra cá, de cá, pra cá, tá certinho, né? O diodo, a corrente vem nesse sentido aqui, pá, pra cá, certo? Convenção, apesar de os elétrons irem no sentido contrário. Bom, vamos rever aqui a tensão. Por que será que não está chegando tensão aqui? Ah, já sei. Pode ser que aqui, só que o meu contato está desligado. Parece que estava desligado. Então vamos fazer o seguinte, já vamos testar ele de uma vez. Olha aí. Vou deixar aqui na velocidade menor. Já está bem rápido. Vamos ver se ligando ele no sentido contrário, se ele também funciona ou se ele é só em um sentido. Aqui é a ré dele, ó. Ele tem 2 velocidades, olha aqui. Bom, já sabemos que o motor está funcionando. Quem quiser também mais detalhes de como funciona o motor, eu posso passar um pouco melhor para vocês. Vamos testar agora a solenoide. Não sei se essa solenoide aqui precisa de um pulso de fonte pulsada. Vamos tentar descobrir isso, vendo se ela vai aquecer muito. Mas por isso que eu vou bem cauteloso com ela aqui. Parece que ela tá fraca nessa voltagem. Vamos ver. Não tá aquecendo. Vamos tentar a voltagem um pouco maior no meio entre a série dos diodos. Vamos ver se também tá bem fraquinho. Se você reparar, ela tá girando livremente, ainda assim ela não tá funcionando. Por que será? Na verdade esse rosa aqui, ó,
Foi erro meu. Esse rosa aqui, ele que tem a voltagem um pouco maior. Então aqui que ela deveria funcionar com mais... Dá pra ver que ela dá uma pequena empurrada, né? Deveria estar um pouco melhor. Vamos ver se a gente invertendo, se ela funciona conforme esperado, se ela vira pro outro lado. Vamos ver. Ah, o pro outro lado já tá muito mais forte, ó. Deixa eu jogar ele aqui pra cá. Viu? Pro outro lado tá bem forte. Vamos ver, deixar um pouquinho aqui pra ver se ele esquenta. Vamos fazer o seguinte, vamos medir a corrente dele pra ver se também não tá... Por precaução eu vou começar com corrente de 10 amperes. Eu suponho que deve ser ali nos miliamperes, especialmente pela grossura do cabo que tem essa solenoide. Ó, 200 miliamperes, bastante. Bastante coisa. 21 e mantém. Vamos ver no sentido contrário se é muito diferente a corrente. Pode ser um indicativo de que ela está desbalanceada, essa solenoide. Eita, que me deu até choque agora. Sabe por que ela me deu choque? Porque a solenoide, na hora que você desconecta ela, ela dá um pico de tensão. Eu levei um pequeno choque agora, mas assim, é claro que foi super aceitável, mas precisa ter cuidado com essa questão de solenoide e tal, solenoide, capacitor, porque quando você carrega eles e descarrega, ele dá um pico de tensão que te dá um choquezinho, que nem me deu agora. Bom, é isso, pessoal, vocês viram aqui que está funcionando, né, guardadas as devidas proporções, né, já é um brinquedo muito velho. Eu vou fazer uma coisa antes de terminar, que eu vou testar mais uma vez o motor e medir na corrente, tanto em velocidade baixa quanto em velocidade alta. Vamos lá. Aqui está em velocidade baixa. Mais ou menos a corrente da solenoide, né? 200, um pouquinho mais que 240 mA. Agora vamos colocar na velocidade alta, eu acho que não vai ter muita diferença, que parece que essa velocidade é mecânica e não eletrônica. Mas teve sim, o dobro, 440. Bom, é isso aí, pessoal. A gente já viu que está funcionando, né? Então que a gente não vai ter tanto problema assim para fazer rodar esse carrinho quando tiver com um sistema eletrônico. É bem provável a gente já consegue já na próxima semana tentar fazer as primeiras conexões dele com a internet. É isso aí, pessoal. Continue acompanhando aí para você ver a evolução.